E agora nós vamos resumir aqui o que se espera de um coach, quais são as competências, quais são os conhecimentos, habilidades, atitudes que ele precisa ter. Então, a primeira questão é a escuta ativa. Eu não falo nem apenas a escuta ativa, ela resume, né, mas uma visão ativa também, que ele vai observar todo como é o comportamento do coach, ele vai escutar o que ele está falando, mas também vai observar aquilo que não é expressado por palavras, né? Mas até o silêncio dele é uma resposta. O movimento do corpo, né? Tudo o que a pessoa traz ali de informação, como é que ela está, se ela está cabisbaixa, se ela está nervosa, se ela está falando muito rápido, se ela está querendo desistir, se ela está motivada. Então, tudo isso vai dar para perceber através da observação. Né? Então, a escuta ou a visualização, também a nossa intuição, vai ajudar a prestar atenção no que ele está nos comunicando e está passando de informação sobre o processo. A capacidade de fazer perguntas. As perguntas, o coach ele é um processo só de perguntas. Praticamente, a gente usa muitas ferramentas, mas ele só de perguntas. Você tem que treinar a tal da pergunta. Perguntas abertas, perguntas que empoderam, que são expansivas, perguntas que fazem a pessoa refletir, perguntas que trazem à tona realidades, né? Infinitas possibilidades. Então, quando você vai observar, por exemplo, eu estava num processo de uma pessoa, uma empresária, que ela é dona da empresa e também exerce a função de gerente de vendas na empresa dela. Então, ela estava muito insatisfeita com o rumo que a equipe dela estava tomando. Eu poderia muito bem já meter um monte de informação e tudo mais, fazer alguns tipos de perguntas, mas eu vi a insatisfação dela e ela queria encontrar as próprias respostas do que estava acontecendo. Aí já falando um pouquinho de feedback, como que eu lido com isso sem criticar a pessoa, né? Como que você deixou chegar nesse estágio agora, tal, tal, tal. Não, o que eu vou fazer, nem por que você fez isso, por que você não fez isso, não é esse tipo de pergunta. Eu vou dar um feedback de uma maneira bem respeitosa, bem delicada, que é simples. Vamos imaginar que você vai contratar alguém para esse cargo. O que você espera de um gerente de vendas? Ela começou a colocar lá. Escreveu várias páginas e tal. Eu falei, agora marque aí quais são as competências, habilidades, atitudes que você já desenvolve. Aí ela marcou lá, tá bom. Quais são as que você precisa desenvolver? Aí ela separou ali. Ótimo. Isso é dela. Agora, vamos fazer isso nos cargos dos seus vendedores. O que você espera deles? O que a empresa espera deles? Né? Então, ela foi definindo ali. Tudo bem. Agora, eu estou te dando o próprio feedback. Você já está realizando algumas coisas, isso, parabéns. Agora, as coisas que você ainda não está realizando, como você vai, né, desenvolver essas competências? Aí ela parou para pensar: isso aqui é em curso, isso aqui eu vou fazer uma terapia para melhorar o meu comportamento, isso aqui eu vou fazer assim, assado. Ela foi dizendo o que ela ia fazer para desenvolver aquelas competências, né? Por exemplo, a questão emocional, que pegava muito dela se descontrolar quando a coisa não estava acontecendo. Então, precisa dar essa pegada aí mesmo, séria, para ela conduzir de uma maneira bem leve a equipe dela e bem racional. Então, obviamente que as pessoas estavam passando dos limites, mas elas não tinham esse limite ou não conheciam esses limites. Então, quando ela define o cargo, faz a reunião,
passa o feedback para a equipe dela, de como que está acontecendo ali o comportamento deles, o que eles estão fora daquilo que ela espera, de uma maneira bem respeitosa, mas que ela precisaria ver quem vai ter esse comprometimento, né, da equipe, de tanto de comportamento quanto de vendas mesmo, de resultados, etc. Então, tudo isso foi com perguntas, que vai ajudar ela a ter esse diálogo com a equipe dela, de maneira que seja respeitoso e que seja bem objetivo, que é o objetivo da empresa, faturar X, aumentar o número de clientes, etc. Vamos dizer generalizado aí. Então, ela aprendendo a dar feedbacks, e por ela ter recebido um feedback, ela aprende a dar feedbacks. Então, ela consegue gerir melhor a equipe dela. Então, a gente também tem a nossa meta como coaching, né? Como coach, de ajudar as pessoas a definirem suas metas. Então, a gente vai ver se aquela meta é mensurável, se não é mensurável. Exemplo, a empresa dela, vamos dizer que fatura 100 mil, aí ela coloca uma meta de 1 milhão para a equipe dela. Pô, né? Vamos ver a realidade, faz pesquisa de mercado, etc. Ou que seja dobrar a meta, mas não ir para uma meta sem base nenhuma, né? A não ser que ela contrate a quantidade vamos dizer assim, também triplique, enfim, a equipe dela, porque também é uma forma de se fazer para faturar a empresa. Mas a gente tem que fazer os questionamentos, né? Como é que você acredita que essa equipe chegaria lá? A equipe, você faz reverso, a equipe já chegou em 1 milhão. Como é que você fez isso no processo inteiro? O que você fez durante o processo para chegar na meta de 1 milhão? Eu faço por exemplo, faço uma, vamos dizer assim, uma base do que eu quero faturar ou do potencial máximo do meu negócio para eu entender quantos porcentos eu estou chegando próximo àquilo da definição da minha meta. Digamos assim, a média nacional de terapeuta integrativo, coach psicanalista é de X, tá lá pelo Sinatem. Beleza, tá meio desatualizado, mas tem lá. Se você olhar lá no Sindicato dos Terapeutas, Psicanalistas e Coach e tudo mais, tá lá. Então, eu tenho uma base de que é aquilo que se fatura. Maravilha. Só que eu fiz de um jeito que eu já consegui ganhar o dobro do que está estabelecido ali. Como é que eu fiz isso? Então, eu tracei, vamos supor que eu atenda às 8 horas um paciente atrás do outro, um cliente atrás do outro, ou que eu vá dobrar o valor do meu atendimento, ou que vou fazer aquele cliente comprar para ele, para o tio, para o avô, para a madrinha, um cliente só comprar várias vezes. Tem várias formas de se fazer isso. E aí, fazer promoções, fazer divulgação, fazer isso, fazer aquilo. Tudo bem. Eu já consegui dobrar. Maravilha. Só que como eu coloquei na escala ali, vamos supor que o terapeuta integrativo hoje, ele está faturando em torno de, sei lá, 2 mil e pouco, 3 mil reais. Aí eu consegui chegar no faturamento de 5 mil por mês, né? E aí eu quase o teto ali, vamos lá, por 5 mil por mês. Aí, só que a capacidade do meu negócio é de 20 mil. É de 20 mil. Então, aí eu vou pegar a porcentagem daquilo. Quantos por cento que eu estou do ideal, do possível, que já está acima da média já. Então, eu estou vendo que é uma realidade que eu posso alcançar, certo? Que eu posso atingir esse pico, eu já estou mais do que a média nacional, conseguindo, né? Ultrapassei, e aqui eu estou só caminhando para o objetivo maior, que é 20 mil reais. Então, obviamente que eu sei que esse mês
vamos lá, de atendimento, poderia ser que não dê os 20 mil, mas pode ser que dê. Depende do que eu vou me movimentar para. Então, existe a possibilidade de chegar a 20? Sim, mas primeiro eu tenho que chegar a 10, né? Primeiro eu tenho que chegar a 7, que seja. Aí depois eu vou para o 20. Então, quando a gente vai fazendo essa escala, a gente vai entendendo que a gente dá um passo de cada vez, um passo de cada vez, um passo de cada vez, até a gente chegar lá. Então, são metas muito claras, muito bem racionais, bem feitas. Se eu sei fazer na minha vida, como coach, eu também sei fazer, né, induzir a pessoa a encontrar as metas reais dela. Porque se ela alcançar mais ainda, maravilha, ela já consegue começar daqui, não precisa começar daqui. Então, outra coisa, capacidade de empoderar o paciente, o cliente, né? Assumir responsabilidade pelas suas próprias escolhas, ações e resultados, promovendo autonomia e autogestão. Então a gente vai empoderar, a gente não vai desempoderar com perguntas ridículas, fazendo ele ficar para baixo. Por que você não fez sua meta, sua tarefa? Cara, pergunta assim, ó. Qual foi a dificuldade que você encontrou essa semana de realizar a sua tarefa? O que aconteceu que fez você tomar esse tombo? Vamos fazer uma. Vamos analisar assim. Imagina uma pessoa que ela quer emagrecer. Só que essa semana ela comeu muito. Mas por que ela comeu muito? Ah, porque tinha um aniversário. Beleza. Ah, porque ela estava triste. Então já são indicadores do próximo passo que ela vai ter, senão ela vai sempre se sabotar. Então a gente tem que fazer a observação sem julgamento, é um feedback. Então tá, se você come porque você está triste, então a gente precisa observar qual vai ser o próximo passo para você começar a cuidar dessa tristeza. Você consegue ter autocontrole, você vai precisar de um profissional terapeuta, você vai tomar consciência disso na hora. Não é que você não vai comer nada, mas de repente você estava lá, tinha um docinho, você comeu um pedaço apenas. Enfim, N coisas, né? Bom, gerenciar. Capacidade de planejar e conduzir as sessões de coaching eficazes, estabelecendo uma estrutura clara, mantendo o foco no cliente, gerenciando o tempo de forma produtiva. Então, gerenciar a sessão inteira. Como é que ela vai ser, do jeito que ela vai ser, que hora que vai começar, que hora que ela termina, qual tarefa que você já vai deixar pronta para o seu coach, e etc. Tá? Mas sempre é bom você ter livros de coaching para você ter várias tarefas ali que na hora surge uma ideia para você, nossa, eu vou fazer tal tarefa com a pessoa, já tem o livro ali, a pessoa faz. Muitas vezes eu peço, eu abro o livro para ela, ela vai fazendo no papel do lado, né? Ou até xerocar, ou digitalizar o livro ali, né? Muitas vezes você pode comprar kits, né? Kits de tarefas que existem aí. Pode ser que você use algumas tarefas ali, pode ser que algumas delas nem te sirvam, mas um dia você vai entender que ela está lá e você vai usar. Outra questão, flexibilidade, né? Então a gente precisa se adaptar às necessidades individuais. Como eu falei, vamos supor, a gente tinha uma meta, a pessoa estava lá, perdeu 5 quilos, aí na outra sessão ela veio e ganhou 1. Eu vou me adaptar à nova realidade. Eu não vou continuar aqui, ó. Vamos lá, e vamos. Não, peraí, volta aqui. Vamos olhar para esse 1 quilo que você ganhou, né? O que te fez escorregar nessa casca de banana aqui? Ah, foi isso, isso, isso. Tá, vamos descobrir o sabotador. Vamos trabalhar esse sabotador. Vamos ajudar a pessoa a superar esse sabotador, porque vai ter outra casca de banana lá na frente e ela já vai saber como lidar com aquela casca de banana para ela não escorregar novamente. Mas e se ela escorregar? Feedback novamente, né? Feedback novamente, ajudando ela a entender até que o piloto automático dela não vai mais provocar isso. Ela vai ser mais resistente, mais resiliente e vai entender melhor todo o processo e saber qual é
a contribuição das decisões que ela toma, as consequências. E ela vai, eu vou mostrar a consequência não como julgamento, mas falando assim, peraí, realmente, o que você queria de objetivo era esse 1 quilo aqui? Ou você gostaria de continuar perdendo? Ah, gostaria de continuar perdendo. Então, o que você precisa fazer para continuar dentro dessa motivação que você estava antes? O que foi mais forte ali para a gente poder tirar a força desse inimigo invisível? Vamos estudar o inimigo invisível? Vamos. Vamos ver as armas que ele usa. Quando, onde, com quem, por quê, o que vocês estavam falando, qual era o ambiente, o que estava servindo naquele ambiente, etc. Porque a pessoa, ela, às vezes, ela está tão no piloto automático que ela nem viu. Quando ela percebeu, já era tarde, porque ela estava dentro de um sistema onde isso era natural e ela esqueceu que ela estava num processo, né, que exigia que ela fosse mais forte naquele momento. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Bom, aí nós temos a ética, que a gente realmente vai trabalhar com toda a ética possível. Né? O compromisso nosso é de respeitar a integridade do indivíduo, não denegrir, não xingar, não julgar, né? E ele também tem que confiar. A gente tem que ter o respeito acima de tudo, o respeito sobre as decisões do cliente, inclusive de ele escolher fazer birra e de prejudicar o processo. Mas aí a gente vai. Ele escorregou uma vez, continuou escorregando, terceira, quarta semana. A gente vai finalizar o atendimento, porque enquanto ele não estiver comprometido, não vai funcionar. Mas a gente vai fazer de uma maneira ética, respeitosa e explicando o porquê da atitude. Né? Então, nós também temos que ter o desenvolvimento contínuo. Não é um curso desse que vai fazer você ser o melhor coach do mundo. Você continua comprando os livros, atualizações, cursos, se aprofundando cada vez mais na técnica para que você possa se desenvolver, ter novas habilidades, ter novas atitudes, ter novos comportamentos, ter novos conhecimentos, né? E saber conduzir melhor a cada vez mais. Mas muita coisa vai ser na prática, tá, gente? Hoje o que eu posso passar para vocês é conhecimento de atendimento ali, porque conforme a demanda é que você vai ganhando a experiência. Você tem a base aqui, mas você tem demanda. E por que eu consigo fazer uma excelente sessão? Porque eu tenho muito livro por trás, eu tenho muita leitura, eu tenho muito conhecimento que me capacitaram a conduzir um processo. Né? Aí a gente também tem que ter um cronograma, temos que ser muito bem organizados, conduzir as coisas de uma maneira bem específica, quando que vai na nossa vida e também na vida do coach, né? A gente tem que programar muito bem certinho, ter esse compromisso, ser disciplinados, né? Saber encerrar a sessão, resumindo todos os pontos que foram discutidos e depois repetir para o coach, ajudar ele a ver tudo que ele disse, né? Ajudar ele a ver com a demanda que ele trouxe, que às vezes ele nem está consciente de tudo que ele falou, das perguntas que ele respondeu, ajudar ele a entender as ações que ele tomou, os resultados que ele teve e as ações que ele precisa tomar a partir de agora, as decisões, né? Que na próxima sessão nós esperamos que ele tenha uma atitude e nós vamos olhar na próxima sessão, a gente vai olhar, e aí, como é que foi? E ele começa conversando na segunda sessão em diante, né? Falando como é que foi para ele, né? E em busca, e nessa jornada, e em busca de realização e das respostas e tudo mais. Tá sendo conduzido um autoconhecimento, está sendo conduzido uma realização de metas, tudo ao mesmo tempo. Então, para ele, é muitas vezes é uma dinâmica nova até ele se adaptar, então a gente tem que ter essa paciência. Né? E a questão do tempo mesmo, que
a gente precisa entender, por exemplo, quanto de sessão que a gente fechou, o que que, o que que a gente vai fazer em cada sessão, como a gente vai gerir isso, o processo dele de repente, lá na sexta sessão já se resolveu, e daí você pode deixar essas outras 6 sessões mais espaçadas para acompanhamento, para de repente uma crença limitante, alguma coisa que surgir no processo. Pode ser que ele vai fazer as 12 sessões e ainda vai ficar faltando, ele vai continuar com você e tá tudo certo. Tudo bem, gente? Mas o importante é realmente que ele possa confiar no processo, na competência que você desenvolveu para ajudá-lo. Tudo bem? Voltamos na próxima aula.